O capítulo 23 do mangá Chaos Chapter, a saga de Caos. Oi amigos, sou Diego Mario, o autor da Saga dos Deuses. Universo ordenado rumo à ruína. Qual é o futuro das estrelas silenciosas? O poder desconhecido do Imperador do Caos, Amadeus, e a maldição de Ra acabaram de completar o Ragnarok, o crepúsculo dos deuses. Como resultado, a ordem de todo o universo, incluindo a Terra, foi ofuscada pelas criaturas das sombras que se espalharam pelo ar. Sensei Chaos Chapter, capítulo 23, Alvorada. Até mesmo no Reino Celestial, o Monte Olimpo, as três rainhas do céu estão combatendo as criaturas das sombras. Parte 1. Reencarnação cósmica, Ragnarok. A deusa Hera está eliminando os monstros do caos que invadiram facilmente o mundo celestial, considerado o santuário do mundo da ordem. Embora ainda sejam sombras primitivas nesse momento, quando o Ragnarok estiver realmente concluído, é apenas uma questão de tempo até que os invasores sejam convertidos em inimigos demoníacos, os soldados do caos. Já se passaram 3 dias desde que a elite do exército do Cosmo penetrou o território do caos. As deusas que protegem o Olimpo não sabem qual é a situação da batalha naquele espaço que é governado pela desordem, mas sentem sinais sinistros no céu e não permitirão que avancem. Hera espera que Abel consiga cumprir sua missão. Enquanto isso, eliminarão todos que tentarem tomar o Olimpo. A linda melodia da harpa é tocada novamente. Seu poder destrói mais súditos do caos. A deusa Minéldia acabará com os errantes espíritos perdidos caóticos. Desde os tempos antigos, esse instrumento traz a luz da ordem, afastando a escuridão. É a lendária harpa do deus do amor, Eros. Minéldia lança Sinfonia da Contemplação. As sombras malignas foram extintas pela técnica da deusa olimpiana. Aquela harpa de Eros é um dos 3 tesouros sagrados. Ela começou a ressoar estranhamente. Os outros 2 estão nas mãos de Abel e Atena, em outra dimensão. Eles existem desde a era mitológica. Os 3 despertaram e ressoam além dos céus. Hera só pode desejar boa sorte àqueles que lutam na linha de frente na última Guerra Santa. Tudo o que resta às deusas do Olimpo é acreditar na vitória e usar seus poderes para impedir a invasão do caos na Terra. Mesmo que o crepúsculo dos deuses esteja absorvendo o cosmo, não podem se filtrar naquele universo maligno do caos, pois aquele mundo celestial é a última proteção da Terra. Mais espíritos do caos estão sendo eliminados por flechas. É a deusa Artemis. A deusa da lua e da caça ameaça os seres imundos insignificantes. Aquele é o local sagrado dos deuses, o Olimpo. Não é o lugar deles, que são existências malignas, indignas de pisar naquele solo. Elas são as 3 rainhas do Olimpo. Não irão perdoá-los. Arco do Luar! Os inimigos estão sendo exterminados. Prevendo esse dia, elas arriscarão suas vidas para não trair a vontade de Zeus, que formou o exército do cosmo. Aquele mundo é a grande herança do Deus dos deuses. Não permitirá que Caos o destrua. Hera desfere Espiral da Nova Rainha! O golpe elimina os súditos do caos que restavam. Houve os gritos dos invasores no fim de suas existências medíocres. E agora, seus poderes ultrapassarão os céus
e alcançarão a fenda dimensional, levando o cosmo da vida das almas que não se curvaram ao caos, rumo aos bravos guerreiros do mundo da ordem, que estão lutando até o fim. Toda a cosmo-energia das 3 rainhas do céu se elevam, ultrapassando as dimensões, encontrando o globo de Cronos. Graças à ressonância dos 3 lendários tesouros sagrados do mundo da ordem, o poder recai sobre Abel e Athena. Saori sente pela primeira vez essa ressonância, que vem também da harpa de Eros. A melodia foi além do céu e chegou àquele lugar. Com o globo nas mãos de seu irmão e o punhal de Urano em sua mão direita, Athena sente toda a ressonância dos 3 tesouros sagrados. Mobius está preocupado, mas duvida que exista alguém no exército do cosmo que tenha o poder capaz de ativar a luz de Cronos. Afinal, seu deus Amadeus executou Ragnarok com o desaparecimento de Zeus, o único deus da ordem que teria o cosmo capaz de invocar o globo de Cronos. Mesmo Abel sendo o sucessor de Zeus, não deveria ser capaz de fazê-lo. O globo possui energia suficiente para criar o universo. É a única arma que pode combater os olhos de Ra. Abel, que entrou em Fushimi-Maiden, não parece ter o poder necessário para ativar o tesouro, mesmo emanando um poderoso cosmo. Abel pergunta se Mobius pode ouvir esse som. Embora o exército do cosmo tenha caído, há pessoas que ainda têm esperança neles. Com a música da harpa de Eros trazendo a cosmo-energia que ultrapassou o céu, foi gerada uma luz de esperança. O brilho dessa luz iluminará os corações das pessoas de todo o universo. Assim como os olhos de Ra reviveram como um símbolo de maldade no mundo, o globo de Cronos reviveu para brilhar pelo universo da ordem. Agora é o momento. Athena e Abel mostrarão o verdadeiro poder dos 3 tesouros sagrados que foram deixados por seus ancestrais. Em meio à música da harpa de Eros, com o punhal de Urano e o globo de Cronos, emitem uma luz grandiosa que dissipa toda a escuridão no mundo do caos. Mobius e Ares são incapazes de deter esse poder. A luz atravessa as trevas e se espalha por todo o universo. Esse poder, enfim, consegue destruir o grande olho de Ra. Mas ao mesmo tempo, o globo de Cronos se racha. A maldição de Ra foi detida. Ares chama os deuses do cosmos de estúpidos. Mobius observa os olhos de Ra se fechando. Se curtiu o conteúdo, deixa seu like, subscribe, comenta a hashtag Eros. Muito obrigado!